Olá pessoal, sou Daniel. O que é o fogo de Santelmo? O fogo de Santelmo, ou St. Elmo's Fire em inglês, é um fenômeno elétrico atmosférico luminoso. Trata-se de uma descarga elétrica contínua, do tipo descarga de corona, ponto que ocorre quando o ar ao redor de um objeto pontiagudo é ionizado durante condições de forte campo elétrico, geralmente em tempestades. Não é um raio, é mais fraco, constante, e aparece como uma luz azulada ou violeta que brilha nas pontas de mastros de navios, antenas, para-raios, asas de aviões, para-brisas de aviões e até mesmo em pessoas, em objetos pontiagudos como dedos ou bastões que alguém segure. St. Elmo's Fire, esse é o termo usado tanto em textos científicos quanto históricos e náuticos. A origem do nome. Nomeado em homenagem a São Erasmo de Formiya, St. Elmo, o padroeiro dos marinheiros. Antigos navegadores consideravam o fenômeno um sinal divino de proteção em meio às tempestades. Explicação física de como acontece. Em tempestades, os campos elétricos atmosféricos podem atingir milhares de volts por metro. Esse campo força o ar ao redor de pontas metálicas ou objetos finos a ionizar-se. O ar ionizado se torna condutor de eletricidade e emite luz. O brilho é geralmente azulado-violeta, porque o nitrogênio e o oxigênio do ar emitem fótons nessas frequências quando excitados. O fenômeno é uma descarga de baixa intensidade, diferente de um raio, que é uma descarga súbita e poderosa. As condições necessárias para tal fenômeno. Um campo elétrico muito forte, tipicamente maior ou igual a 1000 volts por centímetro. Objetos pontiagudos ou alongados, pois concentram melhor o campo. Ambiente úmido ajuda, porque o ar úmido é mais fácil de ionizar. Tempestades ou ambientes com grande carga elétrica acumulada. A composição do fogo de Santelmo. A luz do fogo de Santelmo vem da ionização dos gases atmosféricos. O oxigênio, O2 seta apontando para a direita emite luz azul-violeta. O nitrogênio, N2 seta apontando para a direita também contribui para a cor azulada. Não há fogo real, só há fogo no nome, pois não envolve combustão. É um plasma frio, um gás ionizado. Realmente pode ocorrer em pessoas? Sim. Se alguém estiver em uma tempestade, com forte campo elétrico, e levantar o dedo ou segurar algo pontiagudo, a descarga de corona pode acontecer na ponta do dedo, aparecendo como uma luz azulada fraca. Não é como levar um raio, o que é muito mais perigoso. O fogo de Santelmo é relativamente inofensivo, mas sua presença indica grande risco de raios na região. Ele pode ocorrer em outros planetas. Em princípio, sim. Qualquer planeta com atmosfera, contendo gases que possam ionizar. Tempestades elétricas. E objetos pontiagudos expostos. Pode apresentar fenômenos semelhantes. Alguns exemplos prováveis. Júpiter e Saturno possuem tempestades gigantescas e atmosfera densa. Em Vênus, há camadas espessas e ionizações por tempestades. Em Marte seria mais raro, pois a atmosfera é muito fina, mas não impossível durante tempestades de poeira com eletricidade estática. A diferença entre o fogo de Santelmo para raios. O raio é uma descarga elétrica intensa e súbita, que percorre quilômetros, liberando energia gigantesca. O fogo de Santelmo é uma descarga fraca e contínua, localizada na ponta de objetos, com pouca corrente elétrica. Ele é, na verdade, um sinal precursor de raios. Pode acontecer em mastros de navios, para-raios, antenas, asas de aviões. Há relatos de pilotos vendo luzes azuladas nas pontas das asas, para-brisas de aviões. Há um vídeo desses, em um voo em Campo Grande no MS, o vídeo vai passar aqui. Bastões, espadas, objetos metálicos longos. Até em chifres de animais em tempestades, há relatos históricos. Não fique perto do seu vizinho, hahaha. E até em pessoas, se erguerem o dedo ou um objeto em um campo elétrico intenso. Mas quem descobriu? Não há descobridor único. O fenômeno foi conhecido desde a antiguidade por navegadores fenícios, gregos e romanos. Aristóteles, no século IV a.C., já o descrevia em seus escritos. No século XVIII, Benjamin Franklin relacionou o fogo de Santelmo com eletricidade atmosférica durante seus experimentos. Mas o fogo de Santelmo prevê momentos antes de uma descarga elétrica. Ou é só o ar magnetizado e ionizado? O fogo de Santelmo é justamente um indicador de que o campo elétrico do ambiente está altíssimo, ou seja, ele mostra que há energia suficiente acumulada para raios acontecerem a qualquer momento. O fogo de Santelmo geralmente causa uma sensação de formigamento ou leve picada nas extremidades do corpo que estão mais expostas, como dedos, pontas de varas ou mastros de navios. Isso acontece porque o fenômeno envolve ionização do ar, que cria pequenas correntes elétricas passando pela pele. É um efeito geralmente indolor, mas algumas pessoas relatam coceira ou sensação de pontadas, especialmente se a descarga for mais intensa. O perigo não está aí. O perigo realmente está em não saber diferenciar qual situação é qual, e a hora de sair do local. Pois momentos antes de um raio de verdade cair, ele também causa uma sensação de formigamento. Se não souber diferenciar as situações, pode ocorrer tragédias. A sensação de formigamento também vem quando um raio está prestes a cair em cima da pessoa. Sim, pode acontecer, mas é um pouco diferente do formigamento do fogo de Santelmo. Quando um raio está prestes a cair perto de alguém, o campo elétrico ao redor aumenta muito. Isso pode causar alguns efeitos perceptíveis no corpo humano. O formigamento ou arrepio. Se o campo elétrico é forte, ele pode polarizar a pele e os pelos, causando aquela sensação de formigamento ou pele de galinha. Os cabelos em pé. Os fios de cabelo podem se levantar, que é um sinal clássico de perigo iminente de descarga elétrica. O olfato, ou gosto metálico. Algumas pessoas relatam um gosto metálico na boca, causado pela ionização do ar.
A sensibilidade elétrica. Em casos raros, pessoas sentem choque leve antes de um raio cair. Mas isso é muito perigoso e indica risco imediato de ser atingido. Então, sim, o formigamento pode ocorrer, mas ele vem do campo elétrico intenso próximo, não do raio em si, e é um sinal de perigo extremo. É basicamente o mesmo fenômeno físico que o fogo de Santelmo, mas em escala muito maior e perigosa. O fogo de Santelmo não é o raio em si. Ele surge porque o ar está ionizado em torno de objetos pontiagudos, devido ao campo elétrico extremo. Esse mesmo campo elétrico é o que prepara o caminho para descargas muito mais fortes, os raios. Sim, ele pode aparecer pouco antes de um raio, porque o campo elétrico que causa o fogo de Santelmo também é o mesmo que carrega a atmosfera para disparar raios. As diferenças finais de um para o outro. Fogo de Santelmo é a descarga de corona, contínua, fraca, azulada. Raio é a descarga de centelhamento, repentina, intensa, muito energética. Então, quando você vê o fogo de Santelmo, não significa que um raio vai cair exatamente ali, mas significa que o ambiente está carregado e os raios estão muito prováveis de acontecer na região. O fogo de Santelmo, quando acontece em pessoas, na ponta dos dedos, cabelos ou objetos que alguém segure, geralmente não causa dor direta. É uma descarga de corona, com corrente elétrica muito baixa. O que você percebe é mais um brilho, azulado, violeta, e às vezes um leve zumbido ou chiado, que é o som característico da ionização do ar. Em alguns casos, pode haver sensação de formigamento ou um arrepio, porque o campo elétrico é muito intenso e pode excitar nervos superficiais da pele. Importante. O fogo de Santelmo em si não queima nem machuca. O perigo real não é o fenômeno em si, mas o ambiente onde ele acontece. Seta apontando para a direita. Se você está vendo o fogo de Santelmo nos dedos, significa que o campo elétrico ao seu redor está fortíssimo, e um raio pode cair por perto a qualquer momento. E sim, o pessoal da aviação conhece muito bem o fogo de Santelmo. Porque ele é relativamente comum em voo quando um avião atravessa regiões com campos elétricos intensos. Pilotos e tripulação relatam ver o fogo de Santelmo como luzes azuladas ou violetas brilhando nas pontas das asas, nariz do avião, para-brisas e até hélices. Às vezes, ele pode se espalhar como um véu luminoso no cockpit, criando um efeito visual impressionante. Não representa dano direto ao avião, é um plasma fraco, mas indica que o avião está em um ambiente eletricamente carregado, onde raios são prováveis. Pilotos comerciais e militares aprendem sobre o fogo de Santelmo durante o treinamento de meteorologia e elétrica atmosférica. Ele é estudado junto com descargas de raios em aeronaves, luzes de corona e fenômenos elétricos de tempestades. As companhias aéreas e fabricantes também documentam o fenômeno, porque embora não seja perigoso por si só, ele é um indicador de risco elétrico. Muitos pilotos descrevem como uma aurora particular do avião. O fogo de Santelmo pode ser até hipnotizante, mas sempre é um alerta de que a aeronave está em zona de tempestade ou de forte atividade elétrica. Algumas vezes ocorre junto com raios que saltam de uma nuvem para outra, criando um verdadeiro show de luzes no céu. O fogo de Santelmo é sim um plasma, mas não um plasma completo como o que existe no interior das estrelas ou em uma lâmpada fluorescente. O plasma é chamado de quarto estado da matéria, formado quando um gás fica tão energizado que os átomos perdem elétrons, ficando ionizados. Assim, elétrons livres e íons positivos convivem, tornando o gás condutor de eletricidade. No fogo de Santelmo, o que acontece é uma descarga elétrica de baixa intensidade e de longa duração, geralmente em pontas de mastros, asas de aviões ou dedos de pessoas em certas condições. O campo elétrico da tempestade ioniza o ar ao redor. O ar ionizado brilha, gerando a luz azulada ou arroxeada. Esse brilho é uma forma de plasma frio, porque a energia é suficiente para excitar e ionizar moléculas de ar. Mas não para aquecer tudo como num raio, que é um plasma muito mais quente e denso. Ele é diferente do plasma de um raio, que é muito mais energético e quente, com dezenas de milhares de graus Celsius. O fogo de Santelmo é um plasma do tipo frio e difuso, tem uma temperatura relativamente baixa, não queima o ar intensamente, só tem alguns milhares de graus Celsius no máximo localmente. Algo entre 2.000 graus e 5.000 graus Celsius localmente. Em comparação, a chama de uma vela comum tem cerca de 1.000 graus Celsius. Ele dura de segundos a minutos. Em cores azul-violeta difuso, mais suave. Na maioria dos casos ele é inofensivo. Já o raio é um plasma quente e denso, com uma temperatura muito alta que gira em torno de 30.000 a 40.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. É uma descarga elétrica súbita entre nuvem e solo, ou nuvem, e também existe a solo, nuvem. Essas descargas duram frações de segundos. E é tão forte que pode dividir uma árvore ao meio e queimá-la muito rapidamente. Pode ter cores branco-azuladas, é intensíssimo e ofuscante. É uma descarga extremamente alta, com bilhões de joules. Já o plasma da lâmpada fluorescente é frio e controlado. A temperatura pode chegar a 1,55 milhão de graus Celsius, isso é só nos elétrons, enquanto o tubo em si é frio ao toque, ou seja a lâmpada tem uma temperatura baixa. Um arco elétrico percorre o gás dentro do tubo, geralmente vapor de mercúrio. Os elétrons aceleram devido à diferença de potencial aplicada, tipicamente entre 100 volts e 400 volts no tubo. Esses elétrons colidem com átomos de mercúrio, excitando-os e fazendo-os emitir luz ultravioleta, que depois é convertida em luz visível pelo revestimento fluorescente. Os elétrons no arco de uma lâmpada fluorescente têm uma energia equivalente a cerca de 1,55 milhão de graus Celsius. Muito mais alta do que a temperatura do tubo ou da luz visível, mas isso não significa que a lâmpada queima nesse nível, é só a energia individual dos elétrons. A lâmpada fluorescente tem descarga elétrica contínua em gás, neônio ou argônio, mais vapor de mercúrio.
Sua energia é baixa, apenas alguns watts. O fogo de Santelmo é uma descarga em corona, ionização contínua do ar em torno de objetos pontiagudos. A tensão elétrica necessária para iniciar esse brilho depende da geometria e da umidade do ar, mas normalmente está na faixa de dezenas a centenas de kilovolts em relação ao ambiente. Um exemplo, pontas de mastros ou asas de avião podem acumular 10.000 volts a 100.000 volts ou mais, mesmo sem ocorrer um raio. Um raio atmosférico é muito mais intenso. Um raio fraco chega em torno de 100 milhões de volts. Um raio típico, comum de 100 a 300 milhões de volts. E um raio muito forte, pode ultrapassar 1 bilhão de volts. Essa diferença de potencial é o que força a ruptura dielétrica do ar, permitindo que o raio ocorra. Uma lâmpada fluorescente funciona com uma descarga elétrica em um gás rarefeito, argônio mais vapor de mercúrio. A tensão depende do tamanho da lâmpada. No arranque, ao ligar a lâmpada, temos em torno de 400 a 600 volts, com a ajuda do reator, ignitor. No funcionamento contínuo, temos de 100 volts a 240 volts, dependendo do tubo. A sequência de volts de potência do mais fraco para o mais forte. Primeiro vem o volt, de 1 até 999 volts. Depois vem o kilovolt, 1 kV é igual a 1000 volts. Depois o megavolt, 1 megavolt é igual a 1 milhão de volts. E o gigavolt, 1 gigavolt é igual a 1 bilhão de volts. O arco elétrico em linhas de transmissão de energia e o fogo de Santelmo. O arco elétrico em linhas de transmissão não é o fogo de Santelmo. Eles são fenômenos diferentes, mesmo que ambos brilhem azul, violeta e envolvam ionização do ar. O fogo de Santelmo é uma descarga em corona, o ar ao redor de objetos pontiagudos fica levemente ionizado e começa a brilhar. Tem energia relativamente baixa. Ocorre em condições naturais, tempestades, aviões, mastros. É um plasma frio e difuso, contínuo mas fraco. O arco elétrico em torres, ou fios de alta tensão. É um arco elétrico de alta potência, a diferença de potencial entre fios, isoladores rompe o ar e gera um canal condutor. Tem energia muito maior que o fogo de Santelmo. Ocorre em linhas de transmissão de milhares a centenas de milhares de volts. É um plasma quente, denso e contínuo, capaz de derreter metal e causar incêndios. Fogo de Santelmo é descarga em corona, plasma frio, geralmente natural. Arco elétrico em torres é arco voltaico, plasma quente e energético, fenômeno elétrico industrial ou acidental. O fogo de Santelmo permanece como um dos mais belos e enigmáticos sinais da interação entre a eletricidade atmosférica e o nosso mundo. Embora hoje compreendido pela ciência como um plasma frio resultante da ionização do ar, ele ainda carrega consigo o fascínio e o simbolismo que despertou em marinheiros, exploradores e aviadores ao longo da história. Mais do que um simples fenômeno luminoso, o fogo de Santelmo é um lembrete da força invisível da natureza e da nossa eterna busca em compreender seus mistérios. E isso aí pessoal, curtam, compartilhem e se inscrevam para mais conteúdos. Tchau.